Olá, eu sou Marcos Valério XR. No dia 8 de setembro de 2021, estou aqui refletindo sobre as consequências dos eventos de ontem. Então, em primeiro lugar, vamos tentar fazer uma avaliação do impacto, dos resultados dessas manifestações, que podem ser vistas de vários pontos de vista diferentes. Elas têm apreciações, resultados distintos de acordo com o seu ponto de vista. Eu já afirmo logo que, num sentido geral, essas manifestações foram ruins para todo mundo. Ninguém sai ganhando nessa situação. Aliás, existe até uma precisão quase que cirúrgica nesse sentido. É impressionante como que elas conseguiram, considerando também os resultados de hoje, né, as supostas reações dos demais poderes, é impressionante como é que elas conseguiram ser absolutamente lesivas para todo mundo. Não tem ninguém satisfeito. A não ser, claro, a panelinha de sempre que vai continuar se beneficiando dessa situação desastrosa que vai continuar se mantendo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, existem várias formas de a gente analisar essas manifestações. Mas eu vou tentar fazer uma simplificação pegando 3 pontos específicos. Em primeiro lugar, o mais fácil, que é o ponto de vista do bolsominion, né? Se Bolsonaro pensasse, teria percebido que foi um desastre em termos de consequências. Não é questão de público. O pessoal está falando que porque deu pouca gente. Não, eu não acho que deu pouca gente. Eu acho que foi expressivo a quantidade de participantes. Demonstrou, sim, uma força ainda de mobilização, que ainda tem um eleitorado significativo, um apoio grande. Isso, eu até entendo que a pessoa que foi para o meio daquela manifestação, ela sai de lá revigorada, porque se sente toda aquela vibração, aquele pessoal se sente uma força, um reforço. Você está no meio de uma multidão, tem essa peculiaridade de reduzir dramaticamente sua capacidade de discernimento, porque ela joga eventos muito fortes, sensorialmente muito diretos, e que impossibilitam que você faça um raciocínio generalizado. Isso aí é para qualquer pessoa, não importa o quão inteligente você seja. No meio de uma multidão empolgada, a sua inteligência também despenca junto, não tem como. Existe essa peculiaridade de que a inteligência média de um grupo minimamente exaltado não é a média aritmética das inteligências, não, é muito abaixo da inteligência do mais burro. Mas depois que você para pensar um pouco mais, você percebe que, apesar de toda essa movimentação, de toda essa empolgação, todos os delírios, todas as ilusões foram jogadas por terra. O STF está aí, vai continuar do mesmo jeito. O pessoal que chegou lá empolgado, que no 6 de setembro à noite, que vamos invadir o STF, primeiro que não faz nem sentido, porque mesmo que eles chegassem lá e invadissem lá, e daí? Quebrassem, destruíssem tudo. E aí, que aconteceu o quê? Os ministros nem estavam lá. Muitos não estão nem trabalhando lá. Não faria diferença nenhuma, quebrariam os prédios só. E daí? Mas não, eles não conseguiram nem fazer isso. No dia seguinte a Polícia Militar fincou a barreira lá, não, daqui vocês não passam e acabou. Chegou, a Polícia Militar falou, acabou, porra. Então dali eles não saíram. Então, aqueles delíriozinhos, aquelas loucuras, nós vamos derrubar, acabar com isso. Não, tira isso da cabeça, isso não vai acontecer. O presidente não vai fazer nenhuma ruptura, ele é um falastrão, entendeu? Ele nunca vai fazer nada além disso. Ele fica jogando verde para esperar que alguém faça alguma coisa por ele. Aí talvez ele captar em cima. Por exemplo, o Trump, que é 1000 vezes mais esperto que o Bolsonaro, ele fez isso bem mais consciente, né, depois de perder a eleição. Ele jogou o verde lá, então ele induziu espertamente a galera ir lá e detonar o Congresso, o Capitólio. Mas ele fez de um jeito que é até difícil de responsabilizar ele, porque ele sabe medir mais as palavras e ele mesmo não tomou atitude nenhuma. Aí poderia ser, dependendo de como tivesse evoluído aquela situação, ele poderia se aproveitar, mas não deu muito resultado, além daquela balbúrdia, e ele ficou na dele. O Bolsonaro está tentando seguir a mesma cartilha, ele está tentando induzir pessoas a fazerem coisas das quais ele pode se aproveitar. Mas isso não aconteceu e não vai acontecer, porque o saldo mais claro dessas manifestações de ontem, além da movimentação que fez, do simbolismo, foi o fato de que a principal ameaça, e a mais concreta de todas, foi completamente furada. As polícias militares não aderiram. Lembra que tinha policial militar pedindo para os policiais irem fardados demonstrando apoio ao Bolsonaro? Isso não aconteceu. Foi pro saco. Então, acho que passa uma mensagem muito clara. Dentro das polícias, Bolsonaro não tem
esse apoio que ele pensava que até parecia ter, e que se há setores das polícias dispostos a tomar alguma atitude disruptiva, são ínfimos e vão ser facilmente neutralizados pelos setores ainda em funcionamento normal. Então eu acho que as manifestações de ontem passaram esse bom recado de que Bolsonaro não tem esse poder dentro dessas forças de segurança. Isso foi bom. Claro que esperar que Bolsonaro seja capaz de perceber essa realidade jogada na cara deles é demais. Esse pessoal, se tivesse um pingo de inteligência, não era bolsonarista. Né? Mas esse é o ponto bom. Só que, num plano mais amplo, isso já era meio que óbvio. Todo mundo sabia que se houvesse uma escaramuça, que se fosse hoje ou depois, mais provavelmente depois que ele perder as eleições, se houver uma escaramuça, isso vai ser apenas uma balbúrdia, isso não vai gerar uma ruptura institucional, isso não vai dar início a um processo revolucionário. Então, não seria uma grande novidade. O que a gente queria saber é qual seria o dano dessa tentativa, dessa boçalidade de tentar fazer uma ruptura, tentar fazer um motim nas polícias. E a gente ficava nessa dúvida de qual seria o tamanho do estrago. E hoje está claro que esse estrago não é tão grande. Por um lado, isso é bom, mas por outro lado também, isso deixa as coisas mais mornas, isso tende a manter a situação como está, e a situação como está é muito ruim. E, aliás, aí a gente passa para o ponto oposto. Do ponto de vista da oposição, o resultado das manifestações também é muito ruim, porque demonstra que o desgraçado ainda tem um apoio grande. Por mais que tenham aumentado as iniciativas de pressão pelo impeachment, ainda está difícil mobilizar esse impeachment. E ainda está mostrando claramente que tem um segmento expressivo do eleitorado que não se importa com a gasolina mais cara da história, com as inflações mais caras da história, com a taxa de desemprego recorde, com todos os indicadores econômicos despencando, com a posição do país como par internacional, nenhuma perspectiva de crescimento, nenhuma perspectiva de recuperação, quase 600 mil mortos, com esquemas de corrupções grotescos para roubar dinheiro público, com propina em cima de vacinas, sem se preocupar em vacinar a população. Esse desastre devastador que esse governo tem uma quantidade imensa da população, em tese uns 20%, que não se importa com isso. E se você for pensar bem, meu amigo, isso não é pouco. Ainda que fosse só 10% de câncer no organismo, já é letal. É verdadeiramente difícil você ter esperança na recuperação de um país que tenha, se fosse só 10%, que pode ser mais, mas que tenha assim 20 milhões de bolsonaristas. Isso é suficiente para destruir qualquer iniciativa. É aquela coisa, para você conseguir construir, edificar, avançar as coisas, tem muito mais dificuldade. Mas destruir é fácil, qualquer idiota sozinho causa uma destruição significativa. E imagina 20 milhões de idiotas, isso sendo otimista, porque a princípio ele tem um apoio de cerca de 1/4 do eleitorado. Claro que boa parte desse apoio também é aquele apoio assim, totalmente situacional, né, que pode mudar a qualquer momento. Aquele eleitorado fanático, aqueles que foram às ruas ao mesmo tempo falando em defesa de Constituição e ao mesmo tempo pedindo fechamento do STF, sabe, esse pessoal louco, contra o qual é impossível estabelecer qualquer tipo de diálogo, é difícil saber exatamente quantos desse eleitorado que apoia Bolsonaro está nesse caso. É aquele caso, se for mais de 15%, acho que é suficiente para inviabilizar o futuro dessa civilização. Mas o recado final é que, apesar de tudo isso, não foi possível gerar uma situação tal que pelo menos forçasse setores a reagirem. Então o saldo também para a oposição é ruim. Agora, vou tentar falar daquele ponto de vista de pessoas que não necessariamente estão a favor de um lado ou de outro, porque elas estão jogando no outro nível. Elas podem se beneficiar tanto numa situação quanto com outra. E mais uma vez, para esses, fica mais ou menos aquela neutralidade, mas também de certa forma é ruim porque mantém um impasse e você nunca sabe o que você efetivamente, que lado você toma para que você possa ganhar mais, no sentido mais maquiavélico possível. Por quê? Porque, bom, temos lá, como é que o Bolsonaro está no poder ainda? Porque ele tem um apoio dentro do Congresso, o pessoal fala muito do Centrão, mas não apenas isso, né? E que esse apoio é basicamente corrupto, no sentido assim, genuíno da palavra, pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a situação do país, estão preocupadas em meter a mão nos deles. Não estou falando no sentido de roubar para si próprio, não. Estou falando também naquele princípio, entre aspas, municipalista também, né, sem
uma boa opinião sobre essa ideia, mas o fato de que muitas pessoas, muitos parlamentares, muitos políticos têm uma visão extremamente restrita, extremamente pequena de país, eles não têm uma visão nacional. Então eles estão preocupados apenas em defender aquele nichozinho que eles estão trabalhando. Então, para eles defenderem aquele interesse pessoal, eles fazem qualquer tipo de barganha. De repente, o sujeito está lá apenas para defender interesses até legítimos do povo daquela população. Isso na possibilidade mais benevolente, daquela população que o elegeu. E ele não tem uma visão mais ampla. Então, se ele conseguir uma pequena vantagem para aquele município, para aquele estado dele lá, ele sacrifica o futuro de milhões de outras pessoas. Então, essa falta de noção de um plano mais amplo, que eu acho que é mais ou menos a maioria do Congresso é assim, não só no sentido estadual, municipal, mas também no sentido de um nicho específico. Por exemplo, o sujeito entra no Congresso apenas para focar numa determinada pauta específica. Quer dizer, não, eu só quero defender o interesse do setor tal, eu só quero defender o interesse desse segmento tal, esse tema específico. E ele está interessado a barganhar qualquer coisa para defender aquilo ali, ele também não tem uma visão maior de conjunto. Então, o problema é esse, pessoal. Bolsonaro está disposto a conceder tudo a qualquer um que faça qualquer tipo de troca para manter ele no poder. E aí, meu amigo, vai tudo, não é só ruralista, não é só bancada da bala e do boi, não. O feminismo está assim também. Ele pode comprar esse pessoal dando aquelas pausas, por exemplo, que estão lá interessados. Que é o que está acontecendo diretamente. Aprovou um monte de legislação ali de total agrado dessa bancada que em tese seria a sua oposição. Esses elementos de jogar sem nenhum tipo de preocupação com um plano maior, agradando determinados nichos específicos, isso é o que mantém ele no poder. É o toma lá da cá, é a velha política, é a velha e má política, né? Porque existe uma velha e boa política, e essa é a velha e péssima política. Então, isso vai ficar, a princípio está mantido. Aparentemente, aumentou uma pressão pelo impeachment, mas aumentou uma pressão também com um risco maior, ou seja, apenas subiu a aposta. E a aposta ficou mais cara e você continua não sabendo que resultado que vai dar. E aí a gente chega nessa questão de como é que foi a resposta dos poderes hoje, especialmente as 3 notas publicadas, né, por Arthur Lira, por Augusto Aras e por Luiz Fux. É bom deixar muito claro, 3 canalhas desprezíveis, não valem nada, são bicho. Mas é aquela coisa que a gente tem que conceder. Qualquer excrescência tradicional da política brasileira é melhor que Bolsonaro. O Luiz Fux, eu falei, esse cara é um desgraçado, é um canalha, é um lavajatista de baixíssimo nível, ele não vale nada. Mas ele ainda é melhor que Bolsonaro. O Lira é outro canalha do tipo de Eduardo Cunha, da alcunha de Eduardo Cunha, é tão baixo quanto, é um dos piores atravessadores organizados, está levando bilhões nas negociatas todas aí para fazer tudo serviço sujo, mas ele ainda é melhor que Bolsonaro. E o Augusto Aras é outro patife também, não tem um pingo de decência, e a essa altura a possibilidade de ser indicado para o Supremo já foi para o saco, então nem dever nada ele deve mais ao Bolsonaro. E começando por ele, o que o merda fez? Na sua notinha de repúdio ridícula, completamente covarde, completamente omissa, totalmente sem dizer absolutamente nada. O sujeito não tem um pingo de decência, é verdadeiramente uma vergonha esse Augusto Aras. Entenda que ele agora, ele não deve mais nada a Bolsonaro. Ele já está de volta na PGR, Bolsonaro não pode tirar ele de lá. Ele não vai ser mais indicado para o Supremo mesmo, está muito claro, até porque se for indicado ele vai ser barrado. Então ele poderia, a partir desse momento, se ele quisesse, ferrava o Bolsonaro, tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Poderia até fazer isso por vingança. E parece que nem assim. Então, ele faz então porque o desgraçado é bolsonarista mesmo. Esse sujeito não vale nada. Bolsonarista é canalha. Então, Deus fez aquela notinha. Nossa senhora, é vergonhosa. A nota do Arthur Lira é melhorzinha, porque pelo menos marcou posição. O voto impresso acabou, mas ele deixou bem claro. Não vamos aceitar essa pressão. Mas também é uma nota insistindo num delírio de uma conciliação, como se fosse possível ter diálogo com essa besta fera. Você não tem diálogo com esse sujeito. E está muito claro, ele passou o recado claro que ele não vai pautar impeachment, que ele não vai se posicionar, ele vai continuar lá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, negociando, se beneficiando do enfraquecimento do executivo, que aliás nem lembro quem foi que disse isso ontem, mas é uma sacada boa. O Congresso normalmente gosta de presidente fraco, porque ele consegue arrancar coisas desse presidente. O Arthur Lira está arrancando a rodo. Está tirando tudo que ele pode.
E deixando claro que o papel dele é esse, não está interessado em mais nada a não se arrancar para si próprio, para a panelinha dele, não está nem um pouco preocupado com o país. E por fim a nota do Fux, que foi a melhorzinha, até porque a essa altura não é possível, o próprio Supremo demandou isso dele. Foi um pouco mais dura, depois deu um tom de firmeza maior, mas se você for pensar bem, era a menos relevante de todas. Uma nota, a PGR, é muito mais importante nesse momento agora, ou o próprio presidente da Câmara, do que o STF, porque o STF já está enquadrado, já está declarada a inimizade, não tem mais o que fazer. Se ele chegasse lá e fizesse um discurso totalmente ao contrário, babando ovo de Bolsonaro, isso não ia mudar, a não ser que mudasse as decisões progressivas dele também, né? Não. Então não tem jeito, que a nota do Fux, do STF, não fez mais que obrigação, porque não tinha como não ser de outra forma. Seria uma covardia grotesca, e o Fux é um covarde, mas assim, seria demais para a representação dos ministros se essa nota não tivesse pelo menos esse tom que teve. Então é a única que tem um mínimo de dignidade, mas é justamente a menos relevante, porque na verdade a mais importante agora seria a PGR. Se a PGR tivesse falado grosso agora e ameaçasse, aí as coisas mudavam de figura. Aí sim, mas está na mão dessa merda desse Aras, né? Esse jeito não vale nada, então. E aí nos leva à trágica conclusão: vai continuar a mesma porcaria. Vamos arrastar, a não ser que tenha sim, pode ser cedo para falar isso. Existe a possibilidade de ainda ter uma movimentação aí. É possível, aumentou a possibilidade do impeachment, aumentou, mas ainda acho que não é o suficiente para que a gente tenha qualquer tipo de otimismo nesse sentido. Vai ter que avançar muito mais a esse respeito. Já ficou claro que o presidente da Câmara é omisso, e o do Senado vai ser a mesma porcaria. E talvez seja a pior de todas as situações. Talvez um movimento de ruptura fosse melhor. Provavelmente eu acho que era melhor. Acho que era melhor ter uma radicalização, ter um tensionamento maior para chegar a um desenlace precipitado. Mas, ao que tudo indica, vamos manter a situação aí cozinhando até 2022. Esse comprometimento, esse pacto em torno da devastação completa do nosso país, de todas as instituições, de todo o nosso patrimônio econômico, patrimônio físico, cultural, sobretudo, a destruição sistemática de todos os nossos valores vai ser mantido, e esse sistema está aí para isso. Isso significa que Luiz Fux, e a maioria daquele STF também, que Lira e Rodrigo Pacheco e Augusto Aras, toda essa corja estão todos comprometidos com o mesmo projeto de destruição nacional que foi acionado desde o início do processo golpista, especialmente pela Lava Jato, com o aval da corja dos militares, que não valem nada, são outros canalhas, e do sistema financeiro, e dos órgãos de mídia, da canalha da Globo, que agora fica aí fazendo oposição ao Bolsonaro, mas são dos principais responsáveis por essa desgraça que nós estamos vivendo. Toda essa corja continua mancomunada no mesmo projeto de destruição que está sendo tocado, ainda que mal, porque por sorte o Paulo Guedes é tão incompetente que ele nem consegue fazer as coisas direito, mas bem ou mal o processo está passando, a boiada continua passando, a corrupção sistemática continua avançando, e é isso que interessa a esses setores que ganham, que é esses 0,001% da população, e esses estão ganhando. E é isso que serve, para que quando chegar lá em 2022, ainda que assuma um Lula ou um Ciro, ou quem sabe uma coisa melhor, o país vai estar tão ferrado que mal tem o que fazer. Então o projeto está mantido. O resultado dessas manifestações do 7 de setembro é mostrar claramente, jogar na cara pela enésima vez que o Bolsonaro é um merda, é um canalha, é um falastrão, o sujeito não tem nenhum pingo de decência, ele não vai fazer, ele nunca vai tomar uma atitude, tudo que ele está fazendo na verdade é apenas tentar se manter em algum cargo para evitar de ser preso pelos infindáveis crimes que cometeu. Nem faz mais diferença ele cometer mais crimes, porque a Getúlio já tem o suficiente para ser preso. Se você for pegar todos os crimes, eu acho até que se você pegar a lista da Constituição dos crimes de responsabilidade, ele cometeu todos. É impressionante, um negócio assim surreal. Eu acho que até nem faz diferença mais o que ele vai fazer, porque você tem pelo menos umas 10 situações que serão suficientes para colocar isso na cadeia para o resto da vida. Ninguém foi mais lesivo, nem o governo foi mais lesivo ao país do que esse. Ele conseguiu ser pior do que Temer. Então o máximo que ele está fazendo agora é tentar se articular para continuar tendo um fórum privilegiado para evitar a cadeia. E o máximo que ele pode fazer, enquanto isso, ele continua iludindo esse bando de imbecil que são os eleitores dele. O que é a verdadeira desgraça, meu bolsonarismo? Mas que demonstrou claro que não tem manipulação, não tem coesão para fazer uma
uma oposição centralizada que force o impeachment, que seria um impeachment nesse momento, tirar esse desgraçado daí, seria sim a melhor coisa a se fazer. Ela sempre foi a melhor coisa a se fazer, isso deveria ter sido feito há muito tempo. Isso significa que numa situação dessas, na próxima eleição, nós teríamos muito provavelmente Lula e Ciro ganharia, que eu acho que é melhor para essa altura da situação. Claro que absolutamente qualquer coisa é melhor que Bolsonaro. Mas dos que estão aí, eu ainda acho que o melhor seria Ciro. É o único, pelo menos, que fala abertamente em revogar o teto dos gastos, que é o maior mecanismo de destruição do país que foi criado até hoje. Mas, infelizmente, o resultado final, a leitura que eu faço é que vai ficar tudo na mesma. Vamos nos manter nesse mesmo estado calamitoso e isso é muito ruim. Antes seria preferível uma ruptura, porque como eu falei no vídeo anterior, é perfeitamente possível que nós tivéssemos, na verdade, um golpe no sentido contrário, né? Por exemplo, um golpe contra o Bolsonaro. Se fizesse um motim mobilizando polícias, mobilizando milícias, quando você tem, por exemplo, uma greve de polícia militar, quem assume é o exército. Então a gente poderia ter a situação tal onde o exército assumisse o poder no estado de emergência contra o bolsonarismo. Isso teria lá algum valor, talvez, mas provavelmente nem isso vai acontecer. Vamos ficar na mesma porcaria aí, aguentando essa corja desses sociopatas insanos, esses bolsonaristas. Esse pessoal não merece respeito. Bolsonarista é canalha, isso fique claro, tem que ficar claro. Não tem mais diálogo com esse pessoal, não tem possibilidade de entendimento, você não dialoga com o louco, você não adianta você chegar para um indivíduo que está num solzão radiante lá, e o cara olha para cima e diz que está de noite, assim, então fica aí debaixo do sol, em 1 hora para se ver, o cara fica todo queimado lá, ele vai continuar dizendo que é noite, que queimou ele, foi Satanás que chegou e jogou um fogo lá, não sei onde. Então não adianta você discutir com esse pessoal, bicho, o pessoal é louco, porque qualquer fato que você aponte, ele vai inventar uma insanidade em oposição. Então não perca seu tempo. O melhor que a gente poderia fazer, eu já disse isso várias vezes, seria se a gente conseguisse isolar completamente os bolsonaristas nas suas bolhas, seria perfeito, porque eles se autodestruiriam. Mas infelizmente não dá, eles vão continuar destruindo o que eles podem destruir para fora. Mas chega, basicamente essa é a minha avaliação da situação calamitosa, dando recado para quem interessar, que amanhã eu estou internando no hospital para um procedimento lá que espera me livrar desse probleminha que eu venho arrastando há um mês. Provavelmente eu tenho alta amanhã mesmo, mas por sorte não vai afetar nada, mas espero resolver esse problema. E lembrando que eu coloquei que no dia 10 agora, o livro As 4 Damas do Apocalipse estará temporariamente gratuito na Amazon. Vejam um vídeo de chamada aí para uma leitura coletiva. Eu sou o Marcos Valério XR, dia 8 de setembro de 2021. Obrigado por sua atenção.